Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui novamente tentando resolver um exercício de lógica para descoberta de uma senha. Obrigado aí pela dica, João Félix, né? E um ex-aluno meu amigo, que me deu essa dica aí para resolver essa questão. Vamos lá. Seguinte, fiz uma adaptação para um jogo que vocês podem pesquisar depois, é um aplicativo, né? Tem forma de aplicativo, se chama Real Code Breaker. Então, basicamente, se eu não me engano é assim que escreve, é um aplicativo de um jogo famoso, antigo, jogo de tabuleiro, que é o jogo senha. Basicamente é o seguinte: você tenta descobrir uma senha pela lógica que é uma senha de 3 dígitos, beleza? Então tem que descobrir uma senha de 3 dígitos, onde eu tenho algumas dicas. Essas dicas são: primeira dica, 289 tem uma bolinha preta. O que significa uma bolinha preta? Tem um número certo no lugar certo. Então, um desses 3 números está correto nessa específica posição. Quando eu vou para a segunda dica, ele fala que tem um número certo, mas na posição errada. Então, não sei qual é. Na dica 3, eu tenho 2 números certos na posição errada. Ok? Na dica 4 eu tenho tudo errado, então não tenho 7, nem tenho 3, nem tenho 8. Essa dica é muito importante, que ela me dá uma ideia de eliminação, né? Então posso eliminar ramos de possibilidades. Então não pode ter o 7, nem pode ter o 3, nem pode ter o 8. Então o 7 não pode, o 3 não pode e o 8 não pode. Beleza, pessoal? Ok. E a última dica fala o seguinte: que tem apenas um número certo, mas no lugar errado, dentre 7, 8 e 4. E aqui eu parto minha resolução. Pera, se 7 nem 3 nem 8 nem pode, então eu elimino o 8, ou 7, devido à dica que eu botei um coraçãozinho verde, e elimino o 8. Se ele está dizendo que tem um número certo, já sei que é o 4, mas como está branco, significa que está no lugar errado. Logo, eu sei que a minha senha vai ter ou 4 na segunda posição. Então, a minha senha tem 2 possibilidades, né? Eu tenho ou 4 na segunda posição ou 4 na primeira posição. O 4 nunca vai poder ser a terceira posição, beleza? Então, associei as 2 regras, ok? E agora eu vou continuar as dicas, né? Quando eu vou para a terceira dica, que tem mais informações aqui, quando eu vou para a terceira dica, ela fala o seguinte: 942. Eu tenho 2 números certos, mas na posição errada. Opa, lembra anteriormente que eu concluí que o 4 ou era a segunda ou era a primeira? Se ele está dizendo que tem 2 números certos na posição errada, ele está querendo me dizer do 4, porque eu já comecei a concluir sobre o 4, ele está querendo dizer que o meu 4 não pode ser aqui. Então, se o 4 pode ser somente o segundo ou o primeiro, eu estou querendo dizer que o 4 tem que ser na primeira. Então, o 4 não pode ser na segunda. Então, esse ramo de possibilidades se elimina. Eu acabo de descobrir que o 4 é a primeira. Só que lembre-se, ele falou 2 números, então, mas eu não sei se é o 4 e o 9 ou se é o 4 e o 2. Então, eu tenho algumas possibilidades, né? Então, na segunda parte de conclusões, eu já sei que o 4 é o primeiro, né? Mas eu tenho que pode ser o 4 primeiro, o 9 pode ser o segundo, né? Porque ele está falando, eu não sei qual é. Então, eu posso ter o 9 na segunda ou na terceira. E o 2 só pode ser a segunda, porque a primeira ele não tem como, ok? Então, tem uma gama de possibilidades com 3 possibilidades, né? Vamos verificar aqui. O 4 eu sei que é primeiro. Ele está me dizendo aqui que o 9 e o 2 segura, ou o 9 ou o 2, mas na posição errada. Então, o 2 não pode ser o último. Então, significa o quê? Que o 2 pode ser na segunda ou na primeira, só que na primeira já está ocupado. Então, só pode ter o 2 na segunda. E se fosse o 9? O 9 está na primeira.
O 9 não pode ser primeira, que ele falou que está na posição errada. Então, o 9 pode ser na segunda ou o 9 pode ser na terceira. Beleza? Então, a minha senha ou é 42 alguma coisa, ou é 49, ou é 4 espaço 9. Então, eu já atuei diretamente em 3 dicas. Vamos para mais alguma dica. Aqui ele está dizendo que existe um número na posição errada. Eu não sei qual é. Se o 2 está aqui, ele realmente pode ser o segundo, pode ser na posição errada. Ok? Mas pode ser o 1 ou o 5. Tudo bem? Beleza? Agora eu vou para a primeira dica. É a primeira dica que vai me dar aquela noção clara sobre a minha senha, porque ela fala o seguinte: eu tenho 42, 49, 49. Aqui ele fala que existe um número correto e na posição correta, né? O 2, ele está na primeira e ele não pode ser a primeira, então ele pode estar falando do 2. O 2 pode ser a segunda, mas a gente sabe que o 2 só pode ser a segunda. Se ele está falando que se o 2 está na primeira, então o 2 está na posição errada. Então essa bolinha não poderia ser preta, tem que ser branca. O 8 já foi eliminado. Lembra que o 8 foi eliminado? Então ele não está falando nem do 2 nem do 8. Então ele está falando de quem? Ele está falando exatamente do 9. Bolinha preta na posição certa. Então o 9 está na última posição. Então eu acabei de descobrir que o 9 de fato é a última posição, ok? Então eu vou consequentemente eliminar essa gama de possibilidades. Ele não está falando do 2 e essa gama de possibilidades que é o 9 na segunda posição. O 9 certamente é na terceira posição. Então a nossa senha está quase se encerrando. Eu já sei que aqui é 4, que na primeira posição é 4 e na última posição é 9. Agora vamos verificar as possibilidades novamente. Tem que ter paciência para descobrir. Vamos lá. Ele disse na 3 que existia 2 números na posição errada. Que de fato o 4 não era a segunda, era a primeira, e o 9 não era a primeira, era o último. Então isso aqui tá certo, beleza? Essa dica é interessante. Ele disse que existe um número na posição errada. O 1 não tem como ir para a primeira, nem ir para a última, porque a primeira e a última já está sendo ocupada. Então ele não está falando do 1, certo? Vamos verificar com calma. Será que ele está falando do 2? Não, o 2 ele não está falando, porque se ele estivesse falando do 2, antes eu já tinha eliminado a possibilidade do 2 ser a segunda posição. Então, obviamente, ele está falando exatamente do 5. O 5 é o número que está na posição errada. Por quê? Ele não é a terceira posição, porque eu sei que a terceira é 9. Então, eu acabo de descobrir, finalmente, que o 5 é a segunda posição. Então, a minha senha é a senha 459. Vamos verificar a veracidade disso? Primeira dica, 289 compara com 459. Existe apenas um número correto na posição certa. Então, a primeira dica válida. Então, essa dica aqui está válida. Quando eu vou para o 215, tem um número só na posição errada, exatamente. O 5 não é o último, o 5 é a segunda posição. Segunda dica válida. Terceira dica, tem um 9 e um 4 e um 2. Só o 9 e o 4 estão certos, realmente duas bolinhas. E todos os dois na posição errada. O 9 é a última e o 4 é a primeira. Então essa dica realmente certa. Quarta dica, 738. Obviamente, não tem o 7, nem o 3, nem o 8. Realmente está tudo errado. Então, essa dica está certa. E a última, 7, 4 e 8. Ele diz que tem um número certo na posição errada, que é o número 4, porque o 4 é a primeira posição. Então, eu acabo de descobrir que todas as regras são válidas, todas as dicas são válidas para essa senha aqui. Então, a senha correta é a senha 459. Exercício ótimo para a prática de raciocínio lógico. Beleza, pessoal? Bons estudos aí, tamo junto.